Olá, meus amados irmãos do Facebook, também do YouTube. E chegou o momento de mais uma ministração para nossas vidas, para que venha alimentar as nossas vidas. Então hoje, meus amados, inclusive eu prometi para vocês que ia pregar uma outra coisa. Eu ia pregar praticamente uma continuação do que nós ouvimos no sábado, né? Mas eu achei muito interessante passar essas informações aqui que eu vou ler para vocês. Será uma informação mais nutritiva, né, para nossas vidas. Então, meus amados, o que nós vamos participar hoje é de grande nutrição para nossas vidas espiritual, para aquelas pessoas que vivem em graça, né? Então tudo que nós vamos aprender nessa noite vai servir para cada vez mais para a nossa fortaleza em graça e nunca deixarmos ser iludidos por conversas, palavras vãs, né? Que se fala por aí, né? Pessoas que fizeram teologia, então aquelas palavras bonitas que só tem engano. Então, meus amados, vamos sair desse engano. E hoje nós vamos participar dessa ministração maravilhosa. E como sempre, todas as nossas ministrações têm um tema. E o tema de hoje é títulos eclesiásticos para dominar os crentes. É isso mesmo. Vou repetir. Títulos eclesiásticos para dominar os crentes. Meus amados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas venham ter esta oportunidade de conhecer uma palavra fiel, verdadeira, uma palavra sem mistura, sem braganha, uma palavra que tira o medo das pessoas, aquele medo que foi colocado por esses títulos eclesiásticos. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que assim você, todo vídeo que eu postar lá, você seja notificado e assim você não perde nenhum vídeo que seja colocado lá. Amém, meus amados? Também dê um like nessa página no Facebook, que assim também essas pessoas do Facebook, o Facebook expande mais esse vídeo e outras pessoas passam a conhecer. Amém? Então, para acompanhar comigo, a nossa leitura hoje praticamente são 4 passagens, né? Então, para acompanhar comigo, eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. A sua carteira não vou pedir para você abrir, porque isso já tem alguém que faz por aí, dentro desses canil, dentro desse açarpão com a placa na frente, Igreja do Codofreto. Então, meus amados, abra a sua Bíblia no livro de João. Eu vou falar logo agora, né? Para não esquecer e não deixar você confuso. O livro de João não é Novo Testamento. O livro de João faz parte da biografia de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Então, isso aqui é uma biografia, da qual nós vamos ler uma parte agora. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece,
Assim como o Pai conhece a mim, né? É assim que está escrito. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas as ovelhas. Então, meus amados, nós estamos lendo aqui uma biografia de Jesus de Nazaré, ainda na lei, porque Jesus de Nazaré, ele cumpria a lei. Então, isso aqui, ele está fazendo aqui um paralelo, né? Dou a minha vida pelas ovelhas. Então, por que Jesus de Nazaré chama ovelha? Porque hoje nem nós na graça somos ovelha, e ovelha nós nunca fomos, né? Nós nunca fomos ovelhas, nós nunca fomos tratados como ovelha, nem na velha aliança, nem na graça. Eu quero que você preste muita atenção, que os gentios, que somos nós, nunca fomos comparados com ovelha, só os judeus. Porque os judeus, eles tinham como ovelha, porque tinha um cordeiro que ia nascer do meio deles, que era Jesus, era o Yeshua, né? A turma chama de Jesus. O Yeshua ia nascer no meio daquelas ovelhas. É uma simbologia dos judeus, que eles eram considerados como ovelhas no velho pacto, porque Jesus ia nascer deles, da tribo de Judá. E ele era o quê? Era o cordeiro. Então, só por conta disto, os judeus que era chamado de ovelha, por conta do cordeiro, que era Yeshua, ou Jesus de Nazaré, como você queira chamar. Bem, vamos entender mais uma coisa aqui. Então, Jesus está fazendo aqui uma analogia. Então, na analogia de Jesus de Nazaré no velho pacto, porque isso aqui não é Novo Testamento, é a biografia de Jesus de Nazaré. Então ele está fazendo uma biografia do povo dele, e como ele estava fazendo uma biografia, ele chamou os gentios também de ovelha. Vamos ler para nós entendermos? Não é que os gentios era arrolado nas escrituras como ovelha, era porque ele está fazendo aqui uma analogia. Agora, enfim, eu não posso fazer nada se os crentes não sabem o que é uma analogia, né? Vamos ler de novo para nós entender. Agora eu vou ler o verso 15 e o 16, para você entender, né? Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus deu a vida dele pelas ovelhas, foi pelos judeus. Ovelha era o povo judeu, por conta, como eu acabei de falar, que ele era o cordeiro e ele estava ali presente. Então, por conta disso, o povo judeu tinha essa analogia, que mais ou menos real, né? Porque o cabeça ali, que era Jesus, era o cordeiro. Cordeiro vem de qual termologia? De ovelha. Mas o gentio não. Mas agora, nessa analogia que ele fez aqui, veja o que ele falou aqui. Versículo 16. Ainda tenho, preste atenção, ainda tenho, que eu sempre falei e falo e vou continuar falando. Não existe pastor
Não existe papa, não existe sacerdote, não existe apóstolo. Pelo menos da Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo não tem um homem como pastor. Na Igreja de Cristo não tem um homem como apóstolo. Na Igreja de Cristo não tem um homem como sacerdote. Na Igreja de Cristo não tem um homem como papa ou como padre. Na Igreja de Cristo não tem. Se essa igreja tem, essa tal não é dele. Ainda tenho outras ovelhas. Olha a analogia de Jesus. Porque ele era o cordeiro e veio ali para dar a vida dele pelo rebanho dele, os judeus. Mas ele falou aqui, presta atenção. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Não desse aprisco. A mim, aí vem a bomba aqui, ó. Não desse aprisco. A mim, olha aí. A mim, as outras ovelhas, preste atenção, meus amados, eu vou ler para você não deixar ninguém mal entendido. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Você vê que ele, neste momento aqui, ele não estava conduzindo as outras ovelhas, que eram gentios. Estava ou não estava? Não estava. Ainda não estava. Ele está dizendo aqui, ó. Ainda tem outras ovelhas que convém a mim. Não é pastor, não é o apóstolo, não é o padre, não é o papa, não é profeta. Quem convém conduzir as outras ovelhas que ele não estava conduzindo ainda? Ele ainda ia, aqui a conversa, a escrita aqui, estava no pretérito futuro ainda. Quem que ele ia conduzir? Depois da cruz, o outro aprisco aqui, as ovelhas do outro aprisco. Quem era esse outro aprisco? Os gentios, depois da cruz. Então, depois da cruz, ele ia conduzir quem? Nós, os gentios, a igreja. Não era o povo judeu. Mas não acabou não. A mim, não é pastor, presta atenção, você que cospe no pastor, meleca todo o pastor, baba um pastor, meu pastor para ali, meu pastor para lá, vamos tomar um café na minha casa, ou fazer um bolinho de chocolate para você, vai lá pastor amanhã, é um mela-mela que só Deus na causa, que nem diz o ditado, né? O teu pastor não é homem, é Cristo, ele está se referindo aqui, ó. A mim convém. Ele não estava pastoreando essas ovelhas. Ele ia pastorear após a cruz. Após a cruz. O Cristo ressuscitado, né? Na verdade. Após a cruz. A mim convém conduzi-las. Ele não está falando, ó, eu vou mandar o pastor Godofredo conduzi-las. Eu vou mandar a pastora Chifronilda conduzi-las. Não. Ele está dizendo, afirmando aqui, a mim. Ele está tomando para si a prerrogativa. Mas hoje esses canalhas, esses caras de pau aí, com título de pastor, de padre, de papa, de apóstolo, de sacerdote, de profeta, ele se apossa desse título para querer prender o povo, fazer o que ele quiser do povo.
Você está me entendendo, meus amados? E você sempre aceitou isso, eu sempre aceitei isso. Passei 31 anos da minha vida aceitando isso, porque o Cristo não tinha iluminado os meus olhos para mim ler isso aqui. Então eles iam lendo, ia tomando posse da minha vida, dizendo que eu tinha que comer, que vestir, aonde eu tinha que ir. E principalmente aonde eu tinha que ir, que era todo dia na igreja, porque só eu estando lá que eles podiam tirar dinheiro de mim, da minha carteira. Só eu estando lá podia abrir a carteira. Eu em casa não podia abrir a carteira. Então, meus amados, Cristo agora está nos abrindo nossos olhos, nossa mente, e nos libertando de uma vez por todas. É preciso a pessoa ser, até perdendo a palavra, mas é a palavra que cabe, né? A pessoa tem que ser muito ignorante para deixar se iludir com essas falsas palavras, essa raça de cão aí, querendo nos conduzir. Se aqui está escrito que era a ele que pertencia, era ele que ia nos conduzir. Não era pastor, não era sacerdote, não era apóstolo, era ele. Então a igreja de Cristo, ela só tem, não acabou não. A igreja de Cristo, ela só tem um pastor, é Cristo. E ela só tem um pastor, porque a igreja de Cristo é uma só. Agora, quando se divide a igreja de Cristo, aí é necessário outros pastores. Mas a igreja de Cristo é uma só. Então só existe um pastor na igreja de Cristo. Só existe um apóstolo na igreja de Cristo. Só existe um sacerdote na igreja de Cristo. Só existe um profeta na igreja de Cristo. É ele. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão. Você vê que a palavra está no pretérito futuro ainda. Elas ouvirão. Elas ouvirão a minha voz. Não é a voz do pastor, era a voz dele. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá o quê? Muitas igrejas, muito rebanho por aí. Porque cada esquina tem uma igreja. Se cada esquina tem uma igreja e aquelas ovelhas não podem ir no outro lugar, é porque realmente existe muitos rebanhos. Mas aqui a palavra está dizendo, só existe um rebanho. Um rebanho. Só existe um. Ouvirá a minha voz, então haverá um rebanho. Um rebanho. Não é milhões de rebanho, cada um com o seu pastor. E eles ainda dizem, não, cada rebanho tem sua doutrina. Não, aqui está escrito só há um rebanho. Um só. Haverá um rebanho e um pastor. Um pastor. Um rebanho, um pastor. Então pode haver aí milhões de pastores, mas não da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo só tem um, e é ele. É ele. Não é homem, é ele. E quando ele me abriu esse meu entendimento, eu dei um pontapé no traseiro desses caras que queria me guiar. Vai guiar a sua mãe. Um rebanho, um pastor. Eu vou ler o 18 que está. Na verdade, vou ler o 17 e o 18. Vamos ficar esses dois versículos aqui. Já que nós temos poucas passagens para nós ler hoje. Versículo 17. Por isso
o Pai me ama, porque eu dei a minha vida por eles. E qual foi a vida que esses cães deram pelas ovelhas, para eles chamarem a minha igreja? Porque esses cães aí, eles costumam chamar de minha igreja. E tem uns aí que são mais audácios, diz: olha, eu fundei a igreja. O quê? Você fundou o quê? Fundou a igreja? Não, você não fundou. Você está afundando a igreja. Você está afundando a igreja no caminho do erro. Você está afundando a igreja. É isso que esses cães estão fazendo. Porque a igreja de Cristo, quem fundou foi Ele, na cruz. Agora esses caras de pau, esses canalhas sem vergonha, nunca deram nem uma gota de sangue por ninguém. E agora estão dizendo que é a minha igreja. Eu fundei a igreja. Eu fundei essa igreja. Não, você está afundando a igreja. Igrejas são vidas. E você está afundando elas no erro. Um rebanho, um pastor, por isso o Pai me ama. Porque Ele deu a vida pela igreja. Porque eu dou a minha vida para reassumir, né? Para reassumir. Presta atenção na palavra reassumir. Que a igreja ela estava desbandeada. O povo estava desbandeado. Mas para ele reassumir, ele deu a vida por elas. E esses cães aí deram o quê? Estão tomando a vida. Estão chupando a vida das igrejas. Estão chupando a vida das igrejas. E as igrejas que são vidas, não é paredes. Sem esse entendimento, se entrega a esses cães e permite que eles façam o que quiserem. Ah, que meu pastor, meu professor da escola dominical, minha profeta, e tem um aí que a profeta já até morreu. Eu fico imaginando se essa profeta ainda estivesse viva, o quanto que eles babam essa defunta. Eu fico imaginando se ela não tivesse morrido. Para reassumir. 18. Ninguém tira de mim. Não acredito que isso está escrito. Como, Jesus, tu está dizendo que ninguém tira elas de ti? Se dentro desses caminhos por aí, dentro desses açapão por aí, se a mulher passa o batom na cara, nos lábios, ele já tirou. O Satanás já tirou elas de ti. Como, Jesus, tu está falando isso? Se a mulher veste uma saia curta, o Satanás já tirou ela de você. Como? Se a mulher corta o cabelo, o Satanás já tirou. Se o homem veste uma bermuda, Satanás já tirou. Se a pessoa vai na praia, Satanás tirou. Como? Meus amados, aonde que eu estava? Como eu louvo, exalto e glorifico a Deus, por eles ter iluminado o meu entendimento e os meus olhos para que eu pudesse ler isso aqui agora. Olha, ninguém atira de mim, ninguém. Não, Jesus, eu acho que ele não conhecia Satanás, não. Pelo menos Satanás dos crentes, né? Jesus não conhecia o Satanás dos crentes. Porque no meio evangélico tem o Satanás que pode muito mais do que Deus. No meio dos evangélicos.
Porque Satanás pode tudo, leva a pessoa para o inferno na hora que ele quer, faz de tudo. Faz a pessoa pecar, faz tudo. Eu acho que Jesus não conhecia esse Satanás. Jesus precisava frequentar a igreja dos crentes hoje, para ele ver um outro poderoso dentro da igreja, chamada de Cristo. Ele precisava frequentar. Tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente adoro, né? Eu espontaneamente adoro, tenho autoridade para entregar também, para reavê-las, né? Para entregar, reavê-las. Este mandato recebi do meu Pai. Recebi do meu Pai. E aí? E aí, igreja? O que é que vocês me falam disso aqui? Vamos continuar ainda? Porque, meus amados, é demais. Os pastores, eles tomam prerrogativa para si, eles leem um versículo, isola o versículo, seu contexto, e toma e faz prerrogativa para eles. Se faz um título e diz: agora Deus me enviou para mandar em você. E você vai ter que me dar dinheiro, vai ter que me sustentar, vai ter que sustentar a minha família, vai ter que me dar carro bom, vai ter que me dar avião, vai ter que me dar hospital, porque tudo esses cães têm aí. Abra sua Bíblia, vamos ler o contexto disso aqui, no livro de Efésios. Abra sua Bíblia para nós ler esse contexto disso aqui. Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Versículo 11. E ele mesmo, presta atenção, rasgue esses títulos desses cães, para eles não aplicar mais esses títulos em vocês, porque Deus nunca deu título para ninguém. Pastor não é título, não é título. 11. Porque quando eles querem aplicar esses títulos, essas prerrogativas no crente, eles lêem este versículo aqui, ó, que nós vamos ler. Ele lê apenas este versículo, não lê o contexto, mas nós vamos ler o contexto. Eles não querem que a gente leia, mas nós estamos aqui para ler a verdade. E ele mesmo concedeu uns para os pastores. Olha aí, ó. Foi Paulo que falou. É que nem eu falei, a pessoa pega um versículo e isola ele, aí ele deita e rola em cima das pessoas, em cima daquele versículo que ela leu, sem ler o contexto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta. Porque é esse versículo, quando a gente toca na ferida deles, é para aqui que eles trazem. Outros para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. 12. Versículo 12. Com vista, presta atenção, para que foi que Cristo levantou essas pessoas? Para pastores, para evangelista, para profeta? É aqui no versículo 12, o contexto. Isso aqui tem um contexto. Agora, se eu ler só o versículo 11 para você, eu faço até você vender a sua casa e dar o dinheiro para mim.
Versículo 12, o contexto. Com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Você já vê que é por isso que eles nunca dizem que a igreja está aperfeiçoada. A igreja nunca se aperfeiçoou. Porque não é o desejo deles. Aperfeiçoamento da igreja. Dos santos, aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho. Vai vendo. Para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é parede, a igreja são vidas, né? E o corpo é a igreja e Cristo cabeça. Não é pastor, não é homem com seus títulos de pastor, presidente, de apóstolos. Não é, está escrito aqui, não é. Esses aí, eles não passam de cães gulosos, não passa disso. E tem um aí que ele confia tanto no título dele, que no dia que Alexandre de Moraes tomar conhecimento que ele não é nada, que esse título dele não tem poder para nada, vai parar no Chilindró. Vai parar no Chilindró, vai ver o sol nascer quadrado. Do seu serviço para a edificação do corpo, da igreja. Da igreja de quem? Do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então, se a igreja, se por aí tem pastor como cabeça da igreja, como intercessor da igreja, essa igreja não é de Cristo. Porque a igreja de Cristo, como está escrito aqui, quem é o cabeça? Quem é o intercessor da igreja? Quem faz tudo pela igreja? Cristo. Versículo 13. Você vê só, nós lemos 11, ele só leu 11. Quando eles são cercados por alguma pessoa que conhece do Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, eles trazem para aqui, para o versículo 11. Lá na telinha eles trazem, né? Eles falam na telinha, porque na telinha não tem como ninguém se defender. Agora eu quero ver ele falar teta a teta com a pessoa, a pessoa que conhece do Evangelho, para ver se deixamos ele ficar no versículo 11. Não, você vai ler o resto, você vai ler o contexto disso aí. E no versículo 13 aqui, ó, a bomba, aqui, ó. Tudo isso aqui do versículo 12, pastores, mestre, evangelista, profeta, o que está escrito no 13? Até, olha a palavra poderosa, até. Então tinha um limite. Então ele levantou uns para apóstolo, outros para mestre, outros para profeta, mas com limite. Tinha um vencimento, tinha tempo de vencimento, não era para sempre, porque dentro desses assarpão por aí, o cara é levantado a pastor, vira mestre, vira profeta, vira o Satanás. Quando ele vira Satanás, ele passa para o filho vira pastor, vira mestre, vira Satanás. Quando ele vira Satanás, passa para o neto vira pastor, vira profeta, vira Satanás. E nunca sai dali, é uma empresa. Não é uma igreja, é uma empresa. Se é uma empresa, a herança é dos filhos, é dos herdeiros. A igreja não tem nada. Mas como as igrejas, as chamadas igrejas aí não é igreja, por isso que tem homem como pastor, tem homem como sacerdote, tem homem como profeta, tem homem como apóstolo. Por isso que tem isso aí, porque não é uma igreja, é uma empresa.
E sendo uma empresa, nunca passa para ninguém de fora. Tem que passar de pai para filho. Você vê Bispo Macedo. Levantou o império. Ele passou para alguém de fora? Não. É a filha que vai tocar. Ele está quase tombando. A filha vai tocar. Mais o marido. Então, meus amados, é preciso a gente ter um entendimento. E quando eu tive esse entendimento, eu tratei logo de cair fora. Quando eu vi que eu não estava indo para uma igreja, eu estava indo para uma empresa que pertencia a Bispo Macedo. E o produto dessa empresa era eu. Eu digo, não, isso não dá certo. Pois é por conta disso. O versículo 12, o versículo 11, que é o texto, o versículo 11 está dizendo que ele levantou apóstolo, profeta, evangelista, né? No versículo 12, ele diz, no contexto ele diz que levantou esses caras aqui para aperfeiçoar a igreja, que são vidas, não é parede. Mas quando se fala em aperfeiçoamento de igreja, nesses canil, nesses açarpão por aí, é pintar a igreja, é fazer uma obra na igreja. A perfeição da igreja deles são essas. Fazer obra na igreja, fazer um puxadinho. Mas esse aperfeiçoamento aqui era fazer as vidas entenderem qual foi a razão de Yahshua ter vindo aqui nessa terra. A razão de Deus ter enviado seu Filho nessa terra para aperfeiçoar a igreja, que são vidas. E no versículo 12, no versículo 11, aí logo de cara tem aqui o até. Até não era para sempre. Então, quando uma pessoa ela é aperfeiçoada, ela entende do Evangelho de Cristo, ela entende do que é, ela sabe decifrar Cristo de Jesus de Nazaré, porque Cristo era Deus, Jesus de Nazaré era o véu, era a carne. Então, quando a pessoa chega a esse ponto, ela para de ser apóstolo, para de ser profeta, para de ser evangelista, e aquela outra pessoa já dá andamento. Então, são dons que estão em todos nós. Todos nós temos esse dom que lê a Bíblia é profeta, é ser um profeta. Todo mundo que lê a Bíblia está profetizando, todo mundo. Então Deus nos deu esse dom, é um dom, não é um título. Agora os canalhas tomam isso como título para mandar no povo. Mas em mim não manda mais. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Mas dentro desses açarpão por aí, tem fé de tudo quanto é jeito. Uns têm fé para dar R$1.000, outros têm fé para dar 10. Conheço pela internet, é lógico, conheço gente que já deu fazenda, deu apartamento. Né? A Andresa Urashi mesmo disse que chegou a dar 2 milhões, porque ela não conhecia isso aqui. Eles não leram nunca isso aqui para ela. Nunca leram isso aqui para ela. Porque eles leram o 11 para ela. O versículo 11 leram para ela, mas não leram o resto dos versículos. E no 13 arrebenta até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando que eu conheço, quando que eu tenho o pleno conhecimento, pleno conhecimento do Filho de Deus? Quando eu entendo que Jesus de Nazaré era carne e dentro dele Deus estava dentro dele, fazendo papel de filho. Não é que veio um filho aqui, meus amados, esse negócio de filho de Deus aqui precisa ser estudado, porque Deus não casou.
e muito menos fez sexo com Maria. Então, quando nós fazemos uma pesquisa, fazemos uma análise sintática disso aqui, nós vamos entender que não existia um filho especial. Não existe um filho especial. Existe o quê? Uma manifestação de filho. Deus se manifestou como pai em Melquisedeque. Se manifestou como filho em Jesus de Nazaré, em Yahshua, e está manifestado como Espírito Santo em todos nós. Então não existe três deuses, como se prega dentro desses açarpão. Deus sempre foi um só. Existe três manifestações. Então é isso que o versículo 3 está tratando aqui, ó. Quando esse chegar a esse conhecimento, que Filho de Deus era ele estar manifestado na pessoa de Jesus como Filho, aí a pessoa está preparada para pegar esse dom e passar para outro. Vamos preparar outra pessoa, porque todos nós temos o dom. Basta nós termos esse entendimento, que Deus não tinha filho especial. Os filhos, ele tem filhos, os espíritos. Mas Deus não tem um espírito especial. Ele se manifestou como filho. Era o próprio Deus que estava na pessoa de Jesus de Nazaré. É esse conhecimento que nós temos que ter. Quando nós chegamos a esse conhecimento, pronto. Podemos deixar passar para outro, né? Vamos ensinar a outro esse conhecimento. Pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, né? A medida era carne, Jesus era carne, que infelizmente tem uns crentes aí que morrem, mas diz que Jesus era Deus. Deus é Espírito. Apesar que também nós temos igrejas por aí, instituição por aí, que não aceita isso. Hoje mesmo eu falei com um camarada aí, e ele falou que Deus não era Espírito, Deus era carne. Então, fazer o que com essas pessoas? Então as pessoas não têm esse conhecimento, são pessoas que não estão preparadas ainda. 50 anos de igreja, como ele tem, mas não foi aperfeiçoado, não chegou ao pleno conhecimento do que era ser o Filho de Deus. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, o que é a plenitude de Cristo, que Cristo é Deus, aí pronto, essa pessoa está preparada. Essa pessoa, ela está aperfeiçoada. A pessoa está aperfeiçoada. Você vê que não custa muito a pessoa ser aperfeiçoada. Não precisa fazer jejum, não precisa fazer dabismo, não precisa jejuar, não precisa fazer oração, não precisa ir para monte, não precisa fazer vigília. Não. É só ter esse pleno conhecimento que Jesus de Nazaré era carne e Deus, o Cristo, estava dentro dele. Aí pronto. Em Efésios ainda, no versículo, para nós ler mais contexto, que por enquanto nós só lemos o texto. Para ler mais contexto desse versículo aqui no capítulo 4 mesmo, nós lemos o versículo 11, 12 e 13. Volta no versículo 7. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós. Então, se eu tenho um homem com essa prerrogativa, dizendo que é meu pastor, dizendo que é meu apóstolo, dizendo que é meu sacerdote, dizendo que é meu papa, essa graça foi dada só a ele. Porque é o que está escrito aqui. E a graça foi dada
a cada um de nós. A cada um de nós. A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não é título, é dom. E se é dom, o que o dom era dele, então o dom também é de Cristo, não é nosso. Agora o camarada pega um título feito, derramaram uma caneca de azeite todo na cabeça. Pronto. O camarada já vira porta, já vira papa, já vira pastor, vira o cacete. Vira o Satanás. Aí pega essa prerrogativa, pronto, vem aqui. Você entrou aqui, se você sair daqui, vai entrar mais 7 espíritos maus na sua vida. E a pessoa vai querer isso? Nunca. Foi dado a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Dom de Cristo. Do dom de Cristo. Não é meu também. Eu não tenho nada. E se esses pastores aí pregassem a verdade, eles chegavam lá em cima do local que chama altar, que a igreja de Cristo não tem altar. Eles diziam: ó, meus amados, eu errei, perdoa. Eu errei. Eu tomei isso aqui como prerrogativa para mim, mas eu reconheço que eu não sou nada. Não sou apóstolo, não sou pastor, não sou sacerdote, não sou nada. Eu sou como um de vocês. Como um de vocês. Aí sim, eu bati a palma para isso. Mesmo que fosse dentro de um local, 4 paredes. Porque o erro não está nas paredes. O erro está na mentira contada lá dentro. É que está o erro. A pessoa não pode, as ovelhas, como eles chamam de ovelha, porque nesse pacto não tem ovelha, nem os judeus podem dizer que são ovelha mais. Quanto mais nós que somos gentios. Então nem os judeus podem se considerar ovelha, porque nesse pacto todos somos filhos, fomos promovidos, somos filhos, não tem ovelha. Então, se ele subisse naquele local lá e falasse a verdade, prendesse o povo lá com a verdade, mas não, eles prendem lá com a mentira, com medo, ponhando medo e pavor. Lembra o versículo 7. Proporção do dom de Cristo. 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro. Aí a igreja volta para o cativeiro de novo. Ele leva o cativeiro que prendia o povo, que é os títulos sacerdotais. O povo era obrigado a dar dízimo para os sacerdotes. E ele liberta o povo, e o povo volta para o cativeiro de novo. Como eu disse num vídeo passado, que eu entendia o porquê que o povo se desviaram do caminho do Evangelho de Cristo. Porque quando nós levantamos uma história até de 200, 300 depois de Cristo, a história mostra que o povo era chicoteado, quem dissesse que era cristão, morto. Quem dissesse que era cristão tinha que adorar as imagens deles e confessar que eram as imagens deles que eram Deus. Então eu entendo isto, mas hoje não tem mais isso. Para que continuar no erro se ninguém é obrigado mais? Versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro. Levou o cativo, o cativeiro. Levou o cativo, o cativeiro. E concedeu, era dele, não é nosso, concedeu dons aos homens. Ele não falou: não, tu vai ter um título de pastor, tu vai ter um título de apóstolo, e tu vai mandar no meu povo. Não. Ele deu dom. É dom. Ele deu dom.
aos homens. 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido? E eu pergunto para aqueles que dizem que Jesus era carne, porque a Bíblia mostra é que desceu, o Espírito desceu do céu e entrou em Maria. Ali foi feita a carne, porque ele precisava de um corpo. E Maria, por ter sido agraciada, podia ser qualquer outra mulher. O que ele precisava era de um corpo. E só a mulher pode produzir isso. Qual é a graça disso? Não vejo graça nenhuma. Foi Maria? Era para ser dito por todas, então? O que havia também, o versículo 9, né? Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido? Quem desceu foi o Espírito. Foi o Espírito que desceu. Até as regiões inferiores da terra, que os crentes, todo o sistema religioso chama inferno. Regiões inferiores da terra. Quando você põe no Google lá e faz essa pergunta, o que é que o Google diz? É lugar dos mortos. Sheol, né? Lugar dos mortos, cova, menos inferno. Menos inferno. E é a única coisa que o sistema religioso achou para interpretar isso aqui, ó, inferiores da terra. Porque quando mataram ele, enterraram, foi nas partes baixas da terra, então está aqui. A parte inferior da terra, não é inferno, aqui não tem inferno. 10. Aquele que desceu, o Cristo desceu, o Espírito desceu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. O mesmo que subiu. É que os olhos, infelizmente, o povo vão pelo que os olhos vê. Os olhos carnais. Mas o próprio Tomé fez a pergunta para Jesus: mostra o Pai e nós ficamos satisfeitos, não te fazemos, não te empurramos mais com pergunta boba. Mostra o Pai e para nós tá bom. O que é que ele respondeu? Eu sou o Pai. Porque o Pai estava nele, naquele véu. Para quem tem ouvido iluminado, quem foi que falou essas palavras? Eu sou o Pai. O próprio Deus falou. Não foi mais a carne humana que respondeu para Tomé. Foi o próprio Deus que respondeu. Tomé só conhecia a carne. O povo só conhecia a carne. Morre na cruz, mas não larga a carne. Versículo 10, né? Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. É isso mesmo? Para encher todas as coisas. Aí foi o 11, eu vou ler o 11 que foi da onde nós começou. Para encher todas as coisas, aí vem aqui o contexto, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. 12, com vista lá na frente, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, dos santos para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo não é pedaço de pão, é a igreja. Do corpo de Cristo, 13 até, aí vem o vencimento, tem o vencimento, porque até o próprio Cristo, porque até o próprio Jesus de Nazaré, ele tinha o vencimento dele. E está escrito aqui, ó. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 24, do 24 ao 28, onde mostra que o fim de Jesus acabou. O poder que ele tinha acabou. Ele voltou, ele entregou para o Pai.
E ele ficou subjugado ao Pai. Como que eu vou? Como é que eu vou? Eu estou precisando de um copo d'água. Jesus, me dá um copo d'água. O que é que ele vai me responder? Se eu pudesse dar um copo d'água, eu pedia ao meu pai para dar para mim primeiro. Primeiro tem que pedir para meu pai primeiro. É ele que está no mandado, ele está no comum. É ele que está com água. Já que a nossa comparação é água. É ele que está com água. Você tem que pedir para ele, é ele que está com ela. Se ele pedir para mim, quando eu preciso, eu tenho que pedir para ele. Lê, meus amados, lê lá. Abra a sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Onde mostra o Jesus de Nazaré entregando o reino para o Pai. Entregando o reino, devolvendo o reino para o Pai. Então, se ele não está mais com o reino, que poder que ele tem mais? Nenhum. Paramos aonde? No 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Uma fé só. Porque é dom, fé é dom. Antes da cruz, a fé era meritória. Eu podia dar uma casa, outro podia dar um bezerro, Salomão deu 1000. Era uma fé meritória. Hoje não, a fé é dom, é igual para todos. Chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida exata, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, não é mais de Jesus de Nazaré. E para nós encerrar hoje, são 56 minutos. Para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 de Coríntios. Como nós temos um tempinho, você quer ver? Eu vou ler para você a passagem de onde Jesus entregou o reino para o Pai. Depois nós vamos ler o capítulo 12, mas estamos aqui no capítulo 15. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 24. Preste atenção. Então virá o fim. Já começa assim, né? Então virá o fim. Que fim que é esse que o povo disse que era o fim do mundo? Aqui não está escrito que é fim do mundo. Era o fim do reinado dele. E você vai entender quando eu ler o verso do versículo, que você vai entender. Não é fim do mundo, era o fim do reinado dele, de Jesus de Nazaré. Então virá o fim. Quando Jesus vai dar o fim? Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, que o povo diz que é Satanás, o principado aqui, destruído aqui, é quem manda, é quem está com poder, né? No caso aqui, eram os sacerdotes, que foram mortos no ano 70, destruir todo o principado, bem como toda a potestade, é o que já ajuda os sacerdotes, né? Todo potestade e poder que eles tinham, não só os sacerdotes, mas os imperadores também, que foram mortos também no ano 70, é só você ler a história. 25. Porque convém que ele reine, ele quem? Jesus de Nazaré. Convém que ele reine até, olha a palavra de novo aqui aparecendo, até, tem um limite, tem um tempo de vencimento, até que haja posto todos os inimigos, aqueles que eram contra eles, inclusive a lei que era contra, todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o povo, como não tem entendimento, acha que é a morte da carne. Essa não tem outro jeito. Essa vai morrer mesmo. Essa morte aqui era do espírito. O nosso espírito, que quando morria, quando o corpo tombava, o espírito ficava preso na cova, esperando Jesus voltar. Ficava preso. Por isso que os crentes dizem, a pessoa não morreu, está dormindo. Porque eles não lêem direito, não prestam atenção no que está lendo.
Aí diz que a pessoa está dormindo. Não. Era a morte, o espírito ficava preso na cova esperando Jesus voltar, que voltou no ano 70 e libertou todos. Hoje a morte não tem mais esse poder, então ele venceu a morte. Essa morte do espírito que ficava preso na cova. Destruído a morte. 27. Porque todas as coisas, né? Todas as coisas, tudo sujeitou debaixo dos seus pés, né? Sujeitou debaixo dos seus pés. Presta atenção na palavra. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então, Jesus venceu tudo. Ele estava com tudo debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, né? Tudo estava sujeito a Jesus de Nazaré, porque o reinado era dele. Estava sujeito a Jesus de Nazaré. Então, tudo estão sujeita, certamente, tudo estava sujeito a Jesus de Nazaré. Certamente exclui, olha, agora já começou a excluir aqui, ó. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem é esse que exclui aquele? Exclui aquele. Quem é esse agora? Deus Pai. Quem foi que entregou tudo a Jesus de Nazaré? Deus Pai. Então, Deus Pai está aqui. Tudo, a única coisa que não estava debaixo dos pés de Jesus de Nazaré era o Deus Pai. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando ele põe a morte, todos os principados, sacerdotes, e principalmente a morte, né, que faltava a ele vencer. Então, quando ele tivesse tudo debaixo dos pés dele, né, tudo estiverem sujeitas, então, olha outra palavra poderosa, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, ao Pai. Como é que agora eu vou clamar para Jesus de Nazaré? Se ele está subjugado ao Pai. Como? Aí eu começo a entender o porquê que o povo clama a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, derrama o teu sangue, derrama para lá, derrama para lá, limpa daquilo. Porque ele não pode fazer mais nada. Ora, jejua em nome de Jesus de Nazaré. Jejuaram, oraram para o Bolsonaro, o homem já está com o pé na cadeia já. Não adianta nada. Não adianta. Jesus de Nazaré não manda nada. Ele mandou. Até o ano 70, ele estava no controle. Agora é Deus Pai que está no controle. O Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para quê? Para quê que ele vai se sujeitar a Deus? Para quê? Para quê? Para que Deus Pai, seja tudo em todos. Como que eu vou clamar Jesus de Nazaré? Como? Diante de umas palavras dessas, como que eu vou clamar Jesus de Nazaré? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um versículo que eu não vou ler mais uma porta por uma. Eu queria chegar naquele versículo. Cadê aqui? Porque aqui mais na frente vai dizer que com aquele poder que ele tinha, que ele recebeu, ele deu para quem? Para a igreja. Mas para a igreja ter esse poder, ela tem que entender a quem que ela deve clamar. Aí tem uma pessoa doente no hospital, vamos clamar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, derrama o teu sangue, passa do teu sangue, visita. Como?
Não, aí se eu pudesse ouvir a voz de Jesus de Nazaré, ele ia ouvir. Não, quem tem que ir lá é meu pai. É meu pai que tem que ir lá. Mas o povo não ouve, né? Bem, vamos fechar aqui. Eu li essa parte só porque eu passei o versículo. Capítulo 12. Para encerrar. Um versículo só, versículo 28. Versículo 28. Uns estabeleceu Deus. Uns quem? Uns dom. A nossa leitura aqui é de dom. Uns estabeleceu Deus na igreja. E quem é a igreja? Vidas. Você percebe que não tem título nesse meio? Não tem ninguém para mandar em ninguém? Porque uns dons, né? Uns estabeleceu Deus, nós estamos falando de título, ou aliás, estamos falando de dom. Uns dom estabeleceu Deus na igreja, na pessoa. Pessoas, não é prédio. Uns dons estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, dons, apostolado, que tinham uma data para vencer, né? Quando a igreja tivesse entendido o que era o Evangelho de Cristo. Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagre. Como eles gostam desse título, né? Operadores de milagre. Como eles gostam. Mas isso aqui é dom. E tinha um limite, tinha até, você leu lá. Até que a igreja entendesse. Por que a igreja tinha que entender? Esses milagres acontecendo lá 2000 anos atrás, não é hoje. Hoje tudo isso aí é falsidade. Os milagres aqui acontecendo naquela época lá, Pedro fazendo milagre, o próprio Paulo fazendo milagre, um monte de gente fazendo milagre. Por quê? Eles tinham que mostrar o novo reino de Deus. Tinha que mostrar que tinha mudado a coisa. E esses homens aqui, eles tinham sido enviados para pregar para os judeus, que no caso de Pedro e Tiago e João, e do outro lado Paulo pregando aos gentios, que realmente tinha um novo reino, tinha chegado a eles. Então eles precisavam mostrar como? Com poder. O poder que estava com eles. Mas tinha um tempo. Quando a igreja entendesse isso, o poder acabaria. Mas, infelizmente, é o que nós vemos aí fora. Uns estabeleceram Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons, né? Depois dom de cura. Naquele tempo tínhamos que ter esse dom, o dom tinha que mostrar o reino de Deus, a mudança. Que não esses milagres tinham que mostrar que antes era só os sacerdotes. Se alguém era curado de uma lepra, ele tinha que ir até o sacerdote. Então a igreja precisava entender disso, que alguma coisa mudou. Depois dom de cura, socorros, governos, né? E variedade de línguas. Variedade de língua é idioma. Não é língua de anjo, é idioma. Que naquele tempo ninguém não tinha um CCIE, não tinha essa outra aí, como é que chama essa outra? Como é que chama essa outra escola? Tem outra escola aí? Ixi, agora não fala. Não tinha. Então, o Espírito Santo, quando foi acontecendo no dia de Pentecoste, falar em outras línguas, fazer com aquele povão ali entendesse outras línguas. As línguas de quem? De Pedro, que estava falando, daqueles apóstolos que estavam falando ali. E aquela multidão precisava ouvir o Evangelho. Então, o Espírito Santo fez que eles ouvissem o idioma de Pedro, de Tiago, de João. Não tem língua de anjo, aqui não tem anjo, coisa nenhuma. Variedade de línguas, de dom, de idioma, variedade de idioma.
Então, nos nossos dias de hoje, que eu ainda, infelizmente, a gente vê isso nos dias de hoje, pastores saindo, por exemplo, lá na minha terra, saiu um de lá, foram para Bolívia. Eles foram uma viagem de, como é que chama? Como é que eles dão? Miciano, como é que chama isso aí? Vocês que vivem nesse cão aí. Lá não tem ninguém não que fala outra língua não. Não tem CCIE lá não. E a igreja paga. Não foi com o dinheiro do bolso dele que ele foi lá para a Bolívia. Foi com o dinheiro da igreja. Aí esses cães passeiam por onde que eles querem. Se hospedam em hotel de 5 estrelas. Tudo com dinheiro da igreja. Diz que é viagem, como é que chama? Oh, Jesus. Viagem, não é messiânica. Como se lá não tivesse escola de idioma. Porque a palavra aqui é outra língua, é outros idiomas. Então, meus amados, por hoje é só esse evangelho que eu aceito para a minha vida. Se você aceita esse evangelho, porque você é um cristão, uma cristã, de fato, de verdade. Se você aceita esse evangelho como seu guia, seu manual, porque infelizmente fizer pegar isso aqui é um manual unitário, cada um tem que ter um desse, não obrigado, mas cada um podia ter um desse aqui dentro da sua casa, para você ler nos seus momentos de folga. Não pegar isso aqui e fazer isso aqui uma religião. Isso não pode. Pode não. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Pegaram o manual de vida e fizeram dele um manual religioso. Aí estragou tudo. Amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês. Que sejam todos abençoados pela graça de Cristo em todas as áreas da sua vida, familiar, financeira, saúde, enfim. Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Amém? E até domingo a partir das 8 horas da manhã.